Olá a todos vocês que nos acompanham aqui nas nossas conversas Raízes de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso tema hoje está, uau, vai ser um tema muito interessante que vocês não podem perder. Nós vamos falar sobre turismo religioso e muitas outras coisas também, como sempre, não é? Nós aqui abrangemos diversos temas. Sejam muito bem-vindos. E para vocês que entram agora, conheçam o nosso projeto Raízes de Fátima. Inclusive, eu vou partilhar aqui o nosso site, raízesdefátima.pt, onde você pode baixar os nossos e-books gratuitos que contam as histórias das 6 aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nós temos cursos, nós temos muito conteúdo, informações sobre as nossas visitas guiadas presenciais no Santuário de Fátima e na Aldeia dos Pastorinhos. Enfim, também informações sobre as peregrinações, que agora realmente estão a voltar com força total, as peregrinações a pé para Fátima. Nós temos todo um programa, várias formas de poder acompanhá-lo e ajudá-lo na sua primeira peregrinação a pé. Portanto, raízesdefátima.pt. E como sempre nas nossas conversas, não é? Nós vamos chamar a nossa querida Carla Barbosa Rocha. Olá, Olá, boa Carla! noite! Olá, tudo bem? Tudo, olha, eu começo a ficar muito vaidosa de fazer parte destas conversas porque sou sempre muito querida. E é verdade, porque para vocês que estão em casa, além de trabalharmos juntos, a Carla é uma amiga daquelas, sabe? Mesmo, de verdade. Foi Nossa Senhora que nos uniu mesmo, né, Carla? Sem dúvida nenhuma. É verdade, é verdade. Bom, então, Carla Barbosa Rocha conosco, que tem também o seu projeto, a Santa Jacinta, em Lisboa. Depois podem procurar aí. É um projeto também muito interessante. E nós duas vamos conversar com Maria Teresa Torres. Maria Teresa Torres. Gente, vai ser uma conversa tanto. 3 mulheres que gostam de falar juntas aqui hoje, a coisa promete. A Maria Teresa Torres é guia, intérprete oficial e correio de turismo, entre muitas coisas que ela vai nos contar. Não é, Carla? E a gente sempre fala que os nossos convidados são especiais, mas são, gente. É impossível dizer que não. Não estamos a mentir. Então, Maria Teresa, olá, 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 boa noite. boa Olha, noite, seja muito bem-vinda. é uma honra e uma alegria realmente partilhar convosco e com quem nos ouve este amor a Fátima e a Nossa Senhora. Muito obrigada pelo desafio e com certeza que é uma alegria estar aqui com todos. Obrigada. Nós é que agradecemos, né, Carla? Puxa. Exatamente. Bom, e vamos começar com o clássico, Carla, de sempre. Sim, isto é a tradição já. Eu acho que já não há uma conversa de raízes de Fátima sem esta pergunta. Quem é a Maria Teresa? Pois olha, as minhas raízes estão em Fátima. Também, é verdade. Não longe de Fátima existe uma terra chamada Vilar dos Prazeres. E, na realidade, o meu avô paterno é de lá. Aliás, o meu nome de solteira é Maria Teresa dos Prazeres. O Torres é o apelido do meu marido. Mas então, o meu avô paterno nasceu aí em Fátima, foi pai de 15 filhos, o número 4 foi o meu pai, e a família sempre se juntou em Fátima, porque é no centro de Portugal, eu acho isto lindíssimo, que Nossa Senhora teve a delicadeza de aparecer no centro geográfico de Portugal. Portanto, a família da minha mãe, que é do sul, e do meu pai, que depois foram viver para Coimbra, juntávamos a meio caminho em Fátima. Aí os meus pais se casaram e aí nós íamos. Sim. Olha, uma curiosidade: os meus pais têm uma fotografia no dia do casamento em Fátima, em que se vê os noivos, os irmãos de um lado e do outro e os pais, e lá no fundo da basílica
a Nossa Senhora Grande, que foi uma oferta dos peregrinos norte-americanos, ainda não está no nicho, está cá em baixo. É lindíssima essa fotografia. Olha, eu quero saber então, como é que couberam todos na fotografia, né? Eu estou aqui a pensar nisso com tantos irmãos. não, a minha mãe eram 10 irmãos, portanto, imagina a quantidade de tios que nós temos e que é uma alegria. E uma delas, inclusive, era Carmelita em Fátima, portanto, a minha vida está mesmo toda a Fátima. Eu nasci, tive a alegria de nascer no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, daí é que me puseram Maria Teresa, e fui batizada no dia 13 de outubro. Portanto, Oh, que meu mais, Deus, não é? desde sempre. Olha, é a altura para eu dizer a palavra do costume. São muitas veocidências. Mesmo. E então, o meu avô paterno, que estou a mencionar, esteve presente no Milagre do Sol e conheceu os pastorinhos, inclusive, é engraçadíssima essa história, eu pedi ao meu avô para escrever e tenho as memórias. O meu avô tinha uma bicicleta, que não era uma coisa muito vulgar na altura, não é? E então foi de bicicleta ao Aljustrel ver a casa dos pastorinhos e conhecer os videntes, que já na altura ele esteve presente no dia 13 de outubro de 1917, viu o Milagre do Sol. E como tinha um tio padre que ia ver os pastorinhos, talvez quando foram as primeiras aparições e as interrogações e tal, e o meu avô foi lá de bicicleta, e o Francisco, o São Francisco Marto, disse ao meu avô, olha, deixa-me andar nessa tua bicicleta. E o avô disse, sim, sim, mas só te deixa andar, porque era um garoto também na altura, se me levares a ver a árvore das aparições. E então o avô conta que ainda caíram pelo caminho, porque o Francisco não sabia andar, mas que lá foram até da Estrela até à Cova da Iria e depois voltaram na bicicleta. Portanto, estas histórias todas que já vêm da minha família têm que me ligar a Fátima, não é? Incondicionalmente. Outra história de quando eu era pequenina, eu não me lembro, tinha meses, mas sou a sobrinha mais velha do lado do meu pai, a irmã mais velha do meu pai era carmelita, no Carmelo em Fátima. E como eu era a primeira menina da família, já tinha 4 primos todos rapazes, chamaram-me Teresa, estar no Carmelo, levaram-me para a tia e a comunidade toda a me conhecer. E então quiseram pôr no cestinho, na alcofa lá na roda, para eu passar para o lado dentro, mas acho que eu era muito grande e não cabia. Portanto, fica lá meio entalada. E pronto, e depois tive uma infância normal, nós somos 6 irmãos, eu sou a segunda, e todos os anos íamos a Fátima e sempre me lembro de gostar muito de lá ir. E outra curiosidade, depois nós morávamos em Aveiro, depois passámos para o Alentejo, e quando fomos para o Alentejo, lógico, em Elvas era perto de Badajoz, eu lembro-me de ir a Badajoz e perguntar à minha mãe, mãe, como é que rezam os espanhóis? E a minha mãe levar-me a um Carmelo que existe em Badajoz e eu estar lá a rezar o terço em espanhol. Mas quer dizer, isto eu tinha 6 ou 7 anos, eu não sabia que ia ser guia, que ia ser guia de peregrinos, que ia rezar depois em espanhol, em inglês, nas línguas que fossem, mas já foi uma preocupação de pequena. E a outra é que tive. Estou toda arrepiada, nossa! Tive uma família fantástica que me educou assim, que me educou na fé e na alegria de espalhar a fé e de passar a mensagem. E outro dia a minha mãe estava a arrumar uns papéis e encontrou uns desenhos nossos de criança. E os meus desenhos eram todos de 1967, portanto eu nasci em 61, tinha 6 anos. O Papa a vir a Fátima, os pastorinhos e as ovelhinhas. Eu nem queria acreditar.
Eu já nem me lembrava dessas histórias e guardei aqueles desenhos com imenso carinho. Depois, quando estudei para ser guia, foi um chamamento do céu. Eu também considero, porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi para ir com um grupo de jovens rapazes, 15 dias para Fátima, para o Exército Azul, com jovens norte-americanos que se chamavam os cadetes de Nossa Senhora de Fátima, e eu era quase da idade deles, mas não sei como é que eu fiz, foi Nossa Senhora e o meu anjinho da guarda, a quem sempre rezo, que me guiaram para entrar no mundo das peregrinações, e tem sido fantástico. Além de ser guia, também sou, pronto, mãe de família e esposa. Sou muito envolvida na minha paróquia. Os meus filhos e o meu marido são chefes dos escuteiros aqui na paróquia. Nós somos ministros da comunhão. Estamos na paróquia também como membros do grupo da cultura. Somos das equipas casais de Nossa Senhora há quase 30 anos, ou talvez 30. E pronto, e gostamos imenso disto, tudo que fazemos, e é com imenso gosto que aqui estamos a dizer quem somos. Obrigada. Eu acho incrível, né, Carla, porque a pergunta é uma pergunta tão curta, e normalmente né, os nossos convidados a gente vê que não há monotonia, não é? São pessoas realmente que arregaçam as mangas e que vão trabalhar a serviço. Que lindo, Tereza. Estou toda arrepiada. A questão de você fazer desenhos quando era criança, já sobre isso, claro, em 67, a primeira visita, não é? Do Papa Paulo VI ao Fátima, certamente marcou muito quem viveu essa época, mas mesmo assim, não é? Que lindo, que lindo. Estou. Mas eu estudava num colégio de freiras, eu estudava nessa altura, eu estava num colégio em Porto Alegre do Coração de Maria, que existe também em Fátima, e também nos marcou muito isso. Na altura não havia televisão como é agora, e havia rádio. E eu lembro-me que eu e o meu irmão chorámos tanto quando disseram que iam queimar os pastorinhos em azeite a ferver. Eu chorei tanto, eu rezei essa noite a Nossa Senhora para que ela não me aparecesse, para não me queimarem no caldeirão do azeite. É natural de menino, ninguém quer ser queimado vivo, não é? Portanto, quando eu ouvi essa parte, eu nem queria acreditar, e choramos tanto, e essa noite eu e o meu irmão lembram-me que rezámos Nossa Senhora não nos aparecesse, porque senão íamos morrer queimados. Meu Deus. Bom, para vocês que estão aí em casa, então, um pequeno parênteses, porque no mês de agosto os pastorinhos são presos, eles não podem ir até a covaderia, até o local onde a Nossa Senhora aparece, eles ficam presos por 3 dias, enfim, fazem de tudo para que eles negassem, não é, que vinham a Nossa Senhora e prometessem que não voltariam lá. O administrador de Orem já não sabia mais o que fazer, então ameaça as crianças que vai fritá-las no azeite a ferver, não é? E essa história da Maria Teresa, posso imaginar, não é? Você tinha mais ou menos a idade da Jacinta, não é? Pouca diferença da Jacinta. Imagina essas crianças que viveram isso, né? Realmente fica claro a cena, não é? Tão difícil que eles passaram. Carla, não parei de falar. Bom, a nossa próxima pergunta era sobre ser guia de turismo, guia intérprete oficial, mais voltada para o turismo religioso. Foi sempre a sua vocação? Olha, eu acho que a vocação é mesmo um chamamento de Deus ao nosso coração. E quando eu estudei para ser guia, eu não ia exatamente pelo caminho das peregrinações. Pensei, eu gosto imenso de história, gosto de línguas, portanto vou tirar o curso de turismo, mas Nossa Senhora decidiu outra coisa e chamou-me então para esse grupo de jovens em que eu fiquei 15 dias em Fátima. E aí uma coisa foi trazendo a outra, foi gradual. É claro que
Eu já tinha a minha educação católica, mas não conhecia Fátima nada, nem de perto nem de longe, como conheço agora, claro, e ainda me falta conhecer muitas coisas, porque todos os dias temos que aprender mais alguma coisa, mas foi um chamamento gradual e, ao mesmo tempo, eu isso aí com muito orgulho de que Jesus ajudou-me a abrir o coração a esse chamamento de Nossa Senhora e pôs-me ao serviço e com alegria me tem ajudado a levar as dificuldades, mas quer dizer, não foi eu pensar vou estudar para guia, para ser guia de peregrinos, até porque na altura nem havia muito. Não havia os grupos de peregrinos que há agora em Fátima, nem pensar. Haveria mais gente que passava por Fátima, mas não estar assim para visitar, eram muito específicos, não é? Portanto, foi um chamamento a que eu felizmente correspondi, e quanto mais, isso aí eu acho, quanto mais amor se recebe, mais se apetece dar e mais se recebe outra vez. Mas também eu acho que é importante referirmos também, Maria Teresa, que o ser grupo de peregrinos não quer dizer que aquele grupo que vem do estrangeiro ou que vem de outra zona do país, que venha obrigatoriamente para passar o dia a rezar o terço e a ir à missa, não é? Isto envolve, o ser guia de turismo religioso envolve muito mais do que pura e simplesmente ir à missa e rezar o terço. Claro que sim, claro que sim. Primeiro há toda uma preparação, porque embora as agências de viagem já tragam preparado todo o pacote, não é? Desde transportes, a refeições, alojamento, mas normalmente somos nós os guias, inclusive eu peço para ser eu a fazer as reservas das missas e do terço, nos diferentes santuários que eu acompanho também lá por fora, não é só Fátima, não é? Mas depois também há outra preparação em que nós sabemos que, por exemplo, para fazer a via sacra, eu terei que, agora com o tablet e com os telemóveis é muito mais fácil, mas eu lembro-me de viajar com o missal dos domingos, não é? E o missal dos dias de semana, e os livrinhos da via sacra e as fotocópias do Ave de Fátima. Portanto, além de nos prepararmos para visitar monumentos, para apreciar a nossa gastronomia, nós vamos aos fados com os grupos que nos pedem e que têm isso incluído. Aí em Fátima, aí perto, já tenho ido a noites em que fazem uma exibição folclórica. Em Fátima há um grupo folclórico que vai aos hotéis e que às vezes também, esses grupos que passam 18 dias em Fátima, eu já tive, não estão todas as noites a rezar o terço. Há uma noite em que, por exemplo, vão aos fados, outra tem o grupo folclórico, tem visitas aos monumentos aí perto. Lá, eu digo sempre, Nossa Senhora fez a graça de nos aparecer num sítio tão central que num dia podemos ir a Coimbra, visitar a universidade, as igrejas, o Santo António, a Rainha Santa, e voltar a Fátima. No dia seguinte temos só Fátima. Depois vamos a Tomar e voltamos, não é? E com a história dos templários. No outra vez fazemos Alcobaça Batalha, a Nazaré, e voltamos. Depois temos Óbidos e as Caldas da Rainha. Inclusive chegamos a vir a Lisboa visitar, ou Sintra, e voltar a Fátima, porque é tão Sim, central. exatamente. Isso, O que eu queria, o que eu estava a ressalvar era precisamente isso, é que o ser turismo religioso não é uma categoria menor, não é só para vir rezar, é para conhecer também o nosso país, as nossas tradições, os nossos costumes e mais além do que Fátima, não é? Claro que sim, claro que sim. Se bem que ainda há outra categoria, portanto, há o turismo normal, o turismo religioso e a peregrinação, que aí sim ainda é mais específica do que o turismo religioso, que digamos que poderá ser mais ligeiro do que peregrinação. Eu tenho grupos que são de turismo religioso e tenho grupos com um líder de peregrinações, que normalmente é um sacerdote, que também já tenho vindo com bispos, e que aí sim vem em peregrinação, e temos a oração da manhã, e temos as visitas, e temos a via sacra, e temos missa à tarde, terça à noite, mas claro, também a parte cultural, que é bem importante e rica, como é o nosso país, ou inclusive a Europa, não é? Exato.
Exatamente. Falando em Europa, Maria Tereza, é impressionante, não é? Precisamos aqui situar quem está lá em casa nos ver, porque a Maria Tereza ela é uma enciclopédia, gente. Verdade. Ela já, enfim, ela pode dizer melhor do que eu, mas ela já foi a todo lado, quase, todo lado, mas na Europa, enfim, conte-nos mais, porque não é só Fátima, não é? Maria Tereza acompanha grupos e muitas vezes de estrangeiros no exterior. Sim. O meu próximo grupo, por exemplo, vem do Brasil. Aterram em Lisboa e claro que em Lisboa a primeira igreja que nós gostamos de mostrar é Santo António, claro, não é? E então Santo António, que tem uma devoção tão grande para, não só para os lisboetas, mas no estrangeiro. Uma vez um padre americano contou-me que existe um top 10 de santos. Eu não sabia. Eu achava que era só livros, música rock, filmes. Existe santos. E o Santo António está sempre no top 10. A partir desse momento eu comecei a ver todas as igrejas que eu visitava têm uma imagem de Santo António. Olha só. Muita gente na Europa, especialmente assim que sai de Portugal, chamam-lhe Santo António de Pádua, não é? Porque ele morreu em Pádua e é tão famoso, tem uma basílica tão grande em Pádua, mas é super conhecido. Mas então, os grupos normalmente aterram em Lisboa, fazemos uma visita panorâmica de Lisboa com visita e às vezes missa celebrada na Igreja de Santo António. Ali em frente temos a Sé Catedral de Lisboa, onde Santo António foi batizado, portanto, mais uma visita, e depois, passando pelos Jerónimos, que é uma igreja fantástica, não é? Do tempo dos descobrimentos, onde está, inclusive, enterrado o Vasco da Gama e o Luís de Camões. No caminho para Fátima, desde Lisboa, passamos ainda por Santarém, que é a igreja de Santíssimo Milagre, com também um grande culto e veneração a uma hóstia consagrada que sangrou no século XIII para demonstrar exatamente que a comunhão não é um simples pedaço de pão, mas sim o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é um dos lugares também de veneração e de passagem dos muitos peregrinos que acompanhamos a Fátima. E depois de Fátima podemos ir por Coimbra, Braga, Porto, até Santiago de Compostela, e depois pelo norte de Espanha, com Burgos, uma catedral fantástica, por Santo Inácio de Loyola, no País Basco, até Lourdes, normalmente. O próximo que eu irei acompanhar, a seguir de Lourdes, tem Toulouse, com as igrejas dos dominicanos, está lá enterrado o São Tomás de Aquino, e depois vamos para Avignon, com o Palácio dos Papas, quando os Papas viveram naquele território dos Estados Pontifícios na França, até ao Santuário de Nossa Senhora de La Salette, que é nos Alpes, a mais de 2000 metros de altura. Depois descemos por Lyon para visitar uma aldeiazinha que é mais pequenininha quase, ainda que Aljustrel e ao lado de Fátima, que é Arce, para ver o lugar que hoje está enterrado, o seu corpo incorrupto, do São João Maria Vianney, que é o santo cura de Arce, que também é conhecido e tão famoso, não é? E depois de Arce ainda vamos por Parrelemonial, com as aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, e entramos em Paris, onde normalmente só vemos de longe a Torre Eiffel, porque tem outras coisas bem mais lindas para ver, como seja o Santuário da Medalha Milagrosa, que é tão conhecido, e os brasileiros também são grandes devotos da Medalha Milagrosa, não é? E o Sagrado Coração de Jesus, com a igreja com o Sagrado Laus perene 24 horas por dia no cimo daquela colina do Sacré-Cœur, que é lindíssimo. Meu Deus! Olha, também nasci no Brasil, posso me Olha, juntar nesse grupo? Agora fiquei. Tu és pequenina, dobrada dentro de uma mala, cabes, e eu posso ir por trás das malas no autocarro. Gente, Ajudar. meu Deus, mas um tour desse, Maria Tereza, ele vai levar quantos dias mais ou menos? 14 dias. Uau! Eu até posso fazer um esforço e falar português com açúcar. Ninguém dá por mim.
É Ai, uma graça de Deus acompanhar peregrinos, porque além da beleza natural que nós temos, vê-se a beleza espiritual dos peregrinos, e isso é que eu acho que é uma coisa que eu guardo no meu coração. Hum, as pessoas ficam, de facto, a sua espiritualidade é de tal modo tocada e eles abrem o coração de tal modo que visitando estes santuários nota-se a transformação nas pessoas, nos peregrinos que cá vêm. E eu tenho acompanhado mães com crianças em cadeiras de rodas, em que, por exemplo, vejo que o milagre de Lourdes, por exemplo, e nós sabemos que Nossa Senhora apareceu em Lourdes e disse a Santa Bernadette, vão-se lavar com essa água que eu os curarei. As curas que eu tenho visto em Lourdes são das mães ganhar força para continuar a carregar aquela cruz que é aquele menino doente, e coisas tão fantásticas como pessoas que eram zangadas com a vida e ficarem com o coração mais mole e mais docinho depois de verem aqueles doentes todos no santuário de Lourdes, em cadeiras de rodas, em camas, inclusive, é que nem conseguem estar sentados. O amor daqueles voluntários todos que os vão ajudar a movimentarem-se, a trazerem do hotel, levar até ao santuário, a participar. Todos os dias têm às 5 da tarde uma procissão eucarística com bênção dos doentes no final, que é daquelas coisas que toca o coração de qualquer um. E esses são os milagres que eu tenho assistido nas minhas peregrinações e que de facto são fantásticos. ai, que lindo. Eu acredito, não é, Carla? A gente até falou disso, que você, meu Deus, você deve ter tantas e tantas histórias para partilhar, não é? Não só em Fátima, mas pelo mundo todo que você percorre. Inclusive, nós estivemos juntas numa reunião das Jornadas Mundiais da Juventude, e você comentou, não é? Enfim, que já esteve em algumas e com grupos. Teresa, vou te pedir então, assim, com delicadeza e ao mesmo tempo com alguma coragem, né? Então, se teria mais alguma história assim que você pudesse aqui partilhar conosco, porque certamente já viveu muitas histórias tocantes, não é? Que possam ajudar as pessoas também que estejam lá em casa, de alguma forma. Pois, eu lembro sempre uma senhora que, inclusive, é com as novas tecnologias, agora é a minha amiga no Facebook, que veio há 20 anos, talvez, comigo, que trazia uma filha pequenininha. A menina era doente, portanto, a mãe tinha que a carregar para o carro, subia e descia, e fizemos uma peregrinação de Lisboa até Paris. E via-se o sofrimento na cara dela, mas lá está a tal força que ela ganhou, e continua a seguir as minhas viagens, porque eu vou postando fotografias dos santuários e ela diz como eu gostava de estar aí. No entanto, a força que ela espiritualmente ganhou manteve ao longo destes 20 anos, em que a menina agora é adulta, não é? E que, pronto, vive sozinha. O pai deixou-as quando viu que a criança era doente. O irmão também abandonou a família e aquela senhora mantém a sua fé, a sua dignidade, a sua alegria de viver com uma filha deficiente. Dependente, né? Pelo jeito, então. Exatamente, sim, sim. Tenho outros em que as pessoas gostam tanto de Fátima. Eu tenho grupos que já vieram mais de 20 vezes a Fátima. Todos os anos, as férias vêm para Fátima. E as férias deles não são na praia, não são na montanha, são em Fátima. E, inclusive, estão um dia em Fátima
e até, claro, visitam, um dia vamos à Nazaré, outro dia vamos a Óbidos, ou descobrimos coisas, vamos à Ortiga, por exemplo, vamos ao Reguengo do Fetal, que são santuários aí pertinho de Nossa Senhora de Fátima e pouco conhecidos, inclusive vão à feira, ao mercado de Orem. Portanto, estamos de férias, não é? Bem local, né? Eu também confesso que conheço alguém que casou em Fátima e que ficou lá uma semana de lua de mel, quando é normal ir para as Maldivas. E... Não digo quem foi, mas aponto. Pois claro que sim. Eu também sempre disse, toda a gente gostaria de ter uma segunda casa na praia. E eu, se pudesse comprar uma segunda casa, era em Fátima, com certeza. Maria Teresa, estamos no mesmo clube. Ai, eu não sabia disso. Estamos no mesmo clube. Até a Maria Teresa comentou que já estava com saudades de vir a Fátima, né? Que desde a pandemia nunca tinha ficado tanto tempo sem vir, porque você está constantemente em viagem, né, Maria Teresa? Constantemente aí a conduzir peregrinos, enfim, pelo mundo. Normalmente eu faço 12 peregrinações assim grandes por ano. Nós temos uma época baixa, não é? Em janeiro e fevereiro normalmente ninguém viaja, assim como em dezembro. E às vezes em agosto os peregrinos são mais famílias que peregrinações organizadas. Portanto, assim 10, 12 peregrinações de 12, 15 dias é o que eu normalmente faço por ano. Mas quando dá saudade, nem ouvir só os sinos ou ver a capelinha no Facebook para seguir as atividades. As saudades são mesmo grandes. E tem noção, Maria Teresa, de quantos grupos é que já recebeu e quantos santuários? Se calhar os santuários é mais fácil dizer quantos é que ainda não foi. Pois, não sei. Eu já tive a graça de ir 2 vezes à Terra Santa. Uma vez fui como guia, mas outra vez fui como peregrina com um grupo de guias e com o meu marido. Portanto, faz toda a diferença ir trabalhar ou ir de peregrina, de facto. Mas não sei contar quantos santuários, porque sinceramente não sei, porque cada lugar é tão especial que se nós quisermos, qualquer igreja que nós possamos ir, ou inclusive é uma montanha, pode ser um santuário em Portugal e na Europa toda, quer dizer, cada montanha que nós vemos uma igreja lá em cima é um santuário, não é verdade? Mas tenho ido a santuários lindíssimos, de facto é verdade, e tenho tido tantos peregrinos que eu, este tempo de pandemia, que temos menos que fazer, em arrumar papéis e ver grupos e fotografias de grupos que nos marcaram, eu comecei a fazer contas e fizemos uma estatística e eu nem queria acreditar que ao longo destes mais de 35 anos, já que eu tenho como guia, talvez me tenham passado por mim mais de 15 mil pessoas. E por um lado é uma graça e um dom de Deus, mas por outro lado é uma responsabilidade imensa. Enorme, exatamente. É isso que eu não saio do meu quarto de manhã sem rezar e pedir ao Espírito Santo para me dar as palavras certas, e não é aquilo que eu preparei. E claro que eu continuo a estudar Fátima, eu continuo a ler livros de Fátima, a comprar livros sobre Fátima, mas se eu tenho preparado uma coisa, mas digo outra, às vezes cai em mim e digo, mas porquê é que eu estou a mencionar isso? Nunca falei nisto em todos estes anos de visitas. Eu creio profundamente que é o Espírito Santo que me pôs na boca, porque eu sinto-me um instrumento para que aquelas pessoas naquele momento precisam de ouvir aquela palavra e que é aquilo que Deus quer que eu diga naquele momento. E daí eu digo que é uma responsabilidade imensa, porque se eu disser alguma coisa errada, 35 ou 50 ou 12 pessoas podem ir pelo caminho errado, e daí que eu sinto a minha responsabilidade. Agora lembrei-me, e há uma coisa que
que eu não partilho com muita gente, porque há gente que acha, às vezes, quando nós partilhamos algumas coisas que devemos ter batido com a cabeça em algum lado ou qualquer coisa. Mas eu sou voluntária no santuário, no serviço de acolhimento, mesmo no serviço de informações e acolhimento aos peregrinos, e às vezes estamos em alguns momentos sem muita gente, ou porque é um dia que não há muita gente no santuário, e então eu costumo dizer, eu vou ali falar com a patroa e já venho. E fica tudo muito admirado, quem será a patroa? Mas é precisamente Nossa Senhora, porque nós somos a cara dela, os olhos dela e as mãos dela, e principalmente as palavras dela com os peregrinos, não é? E por isso consigo perceber, e a Eliana também, agora com as visitas guiadas, conseguimos perceber perfeitamente esse sentido de responsabilidade e o querer estarmos sempre atualizados e sempre dentro do que é que se passa e do que é que se está a passar, precisamente para que não haja alguém que diga, olha, foi aquela que disse e afinal não é. Exatamente. E ainda mais do que isso, não é? As pessoas que veem a Fátima por motivos, no caso de Fátima, eu sou em Fátima, né, Maria Teresa? Muito aqui, muito humilde. As pessoas que vêm com os mais diversos objetivos, motivos, o que faz cada pessoa vir a Fátima são motivos completamente distintos. Uns vêm agradecer, outros vêm pedir, outros vêm se despedir. Eu já tive pessoa que se despediu de mim, que eu verifiquei que estavam realmente doentes, porque tinham dificuldade de caminhar e tudo, e nós temos que ter uma certa sensibilidade também de compreender até onde podemos entrar ou não na intimidade das pessoas, e na hora de despedir, né, eu costumo dizer a todos, até sempre, e a senhora sorri assim, mas com um sorriso de gratidão, e diz para mim, até o céu. Não, até o céu, Eliana. Oh, meu Deus! Ou seja, é uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, e é preciso ter muito... eu concordo com você, e também eu, como Nossa Senhora pediu para rezarmos para os outros, eu também rezo sempre, até no caminho da minha casa até o santuário, costumo rezar também, Teresa, a pedir ajuda, a pedir que através de mim, não as minhas palavras possam tocar o coração dos peregrinos, porque, de fato, você tem toda a razão, é uma responsabilidade muito grande, mesmo a gente se entregando assim de coração, não é? Pois é. E eu, quando começo, tenho grupos já marcados, já estou a rezar para que tragam um bom diretor espiritual, que é essencial, não é? E que nos consigamos trabalhar em equipa bem e que os anjinhos da guarda os tragam todos bem. E isto, as pessoas dizem assim, que mania, já faltam 15 dias e já estou a rezar pelos grupos, inclusive do ano, porque acho que é importante, não é? Que eles tenham essa abertura de coração, porque fazer uma peregrinação, para todos os efeitos, é muito cansativo. As pessoas que vêm do outro lado do Oceano Atlântico chegam cansadíssimas, mas se vierem com esse espírito de amor e de peregrinação, claro que Nosso Senhor ajuda em tudo isso. Não obstante, estão cansados fisicamente, não é? E sair da sua zona de conforto, onde tudo é novo, onde é a luz, o que é que está dentro desse tacho que vamos comer, ou como é que é essa toalha, inclusive é no hotel, é tudo tão diferente que tem que se ter uma abertura e depois, lá está, é responder a um chamamento, e eu acho que isso é que é muito bonito, de responder às peregrinações. E depois vem com o coração também tão cheio de mensagens dos outros, que não é só para eles, não é? A graça que nós recebemos, ou quando recebemos uma bênção, não é só para mim, é para quem eu guardo no meu coração. E esses peregrinos vêm com lá está, tantos pedidos, tantos agradecimentos. Às vezes, eu já tenho tido pessoas em que dizem, eu venho fazer essa peregrinação pelo meu padrinho ou minha tia, que gostava tanto de vir a Fátima e não pôde vir, partiu antes, portanto eu estou aqui em memória dela. E eu acho que isso é tão bonito.
e depois trazem esses recados todos a Nossa Senhora, que eu isso digo sempre, vamos ali acender uma velinha, mas depois temos que ir ali à capelinha explicar porque é que estamos a acender ali a vela, não é? E dar um sentido a essa presença que continua na vela acesa, mas dizer o porquê. Ai, É meu Maria Deus, eu Teresa. podia continuar nesse tema aqui, mas ainda temos tantas outras coisas para falar. Mas eu vou fazer a pergunta, porque, pronto, porque já disseste que a Maria Teresa é uma enciclopédia, a gente já disse que ela foi a mais santuários do que aqueles que não foi, mas não há nenhum tão bonito como o nosso, pois não? Isso aí eu também acho. Não. Quer dizer, nós sabemos que Nossa Senhora é a mesma, que tem tantos títulos, tantos e tão bonitos, não é? Mas, de facto, o Santuário de Fátima, a mim enche-me o coração. E eu, há dias em que apetece mais rezar, outras vezes cantar, mas às vezes o silêncio de Fátima e o estar lá quietinho, só a olhar para Nossa Senhora, ela sorri mesmo, ela sorri mesmo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E às vezes está mais triste, e eu noto. Até nos valinhos, às vezes eu chego lá e parece que ela tem uma lágrima. Eu estou a gostar tanto porque estamos a falar a mesma língua. Ali ela pediu para nós rezarmos pela conversão dos pecadores, não é? E às vezes está lá tão triste que eu digo, não, hoje tenho que oferecer mesmo mais algum sacrifício, porque aqui Nossa Senhora pediu isso, e peço aos meus peregrinos, quando falo com eles, digo mesmo, olha, aqui Nossa Senhora, a Lúcia diz que não estava a sorrir, portanto, ela precisa mesmo desta oração, deste sacrifício, vamos lá dar ânimo para fazer com mais vontade ainda aquele percurso que nós fazemos ali à volta de Nossa Senhora. E que também convenhamos que hoje em dia é lisinho e fácil de fazer, não é? Mas no tempo dos pastorinhos não era de todo. Não é? Exatamente. É verdade, é um lugar muito especial, muito, muito especial mesmo. Ai, ai. Ai, que conversa tão boa! Mas ainda temos toda uma outra parte da vida da Maria Teresa que a gente combinou que ia conversar com ela, Carla, não podemos deixar. Exatamente, os movimentos. A Maria Teresa já nos deu assim o lamiré, não é? Que a Maria Teresa não é só a sua ligação à igreja, não é só o ser guia de turismo religioso, mas sim o serviço. Só, né? Exatamente. Mas também no serviço e no estar presente e no estar envolvida e no fazer parte. Pode falar-nos um bocadinho disso, Maria Teresa? Com certeza, pois eu há 40 anos que vivo nesta paróquia, Nossa Senhora da Purificação de Oeiras. A festa é no dia 2 de fevereiro, também chamada popularmente Nossa Senhora das Candeias, aqui em Oeiras. E a nossa paróquia, então, tem diferentes grupos. A minha família, eu não, mas pelas contingências da minha vida profissional, mas são todos escuteiros. E então os escuteiros estão sempre ao serviço, não é? E quem não é escuteiro, mas vive com 3 escuteiros em casa, é escuteiro na mesma, mesmo sem promessa, porque desde quando eles vão acampar, esqueci-me das cordas, traz lá, ou agora precisava de não sei o quê, estamos sempre ao serviço e com uma alegria, e são 140 mil, 120 miúdos agora que eles têm no agrupamento aqui de Oeiras. Portanto, é um serviço também que se faz com alegria, mas é permanente. É permanente. Todas as semanas são várias reuniões para preparar depois as atividades de um fim de semana. Depois também sou ministro eucarístico da comunhão e é dos serviços mais bonitos que eu tenho. E não é estar na igreja ao lado do Sr. Padre a ajudar a dar a comunhão. Claro que isso é lindíssimo e uma responsabilidade, mas ir levar Nosso Senhor a alguém que está na cama e que não pode vir recebê-lo e ter aquele momento de oração, para mim isso vale tudo, porque enquanto o levo comigo até à casa da pessoa que normalmente vou a pé, vou falando com ele e dando os recados todos, e depois chegar lá e ver, inclusive é neste tempo de pandemia,
eu perguntei, e tanto na paróquia como a família da senhora disseram que sim, que queriam que eu continuasse a levar. Portanto, eu ia de máscara e com as luvas, o gel, todos os cuidados, mas a alegria das pessoas doentes a receberem Nosso Senhor que eu levava ali é dos serviços mais bonitos que eu posso ter. Depois também sou das equipas de Nossa Senhora e isso aí é uma alegria também. Neste momento somos responsáveis por um setor, o que quer dizer que temos 15 equipas de casais. Normalmente são 6 casais e um sacerdote que se reúnem mensalmente com oração, meditação e um tema para o mês. É um movimento internacional. Em 2018 juntámos-nos em Fátima 9.000 casais a rezar juntos e é lindíssimo e importantíssimo. E pronto, também temos a responsabilidade de ter desde um boletim. Na semana passada organizámos um retiro para os casais do nosso setor, missa normalmente uma vez por mês, conferências, lá está, todas as atividades Eu para confesso esses que casais que rezam juntos e é muito bonito. Eu confesso que fiz durante algum tempo parte de uma equipa aqui na minha paróquia. Depois, por contingências da vida, tivemos que sair, porque foi quando o miúdo ficou doente e então não tínhamos a mesma disponibilidade. E confesso que aquilo que eu acho mais interessante nas equipas é precisamente o dever de sentar. Uhum. Porque é um momento de comunhão e de preparação para o resto do mês, não é? E sei que há casais em que esse momento é difícil, ou porque há os filhos, ou porque há o trabalho, e não há aquele hábito de se sentarem e serem só casal. E estarem ali com Maria e pôr a sua família e o casal na família de Nazaré, não é? Exato. É mesmo. E é uma conversa atriz, não é? Porque é sempre. Exatamente. Aliás, como o casamento não se entende de outro modo, não é? E as graças todas que daí vêm. E isso também é uma das coisas que nos faz crescer tanto e saber que há outros casais que têm os mesmos problemas, as mesmas alegrias e partilhar tudo isso à luz da fé é muito, muito importante e muito enriquecedor. É verdade. E depois, pronto, quer dizer, como somos uma família grande, o meu marido são 9 irmãos, nós somos 6, temos estes tios todos, portanto, é sempre uma alegria estar ao serviço, hoje precisamos de ajudar um ou outro porque passa por cá, ou vamos fazer um almoço de primos, ou é sempre a vida de facto não é monótona, só foi monótona quando foi esta pandemia que de facto nos deixou longe, mas por exemplo no dia 13 de maio eu fui à missa à escondida, não sei se posso estar a dizer aqui, mas eu disse ao meu prior, nesse dia não posso não ir à missa. Até Nossa Senhora ficava a acreditar que eu não ia à missa no dia dela. E então ele estava a celebrar numa capela porque a nossa igreja estava em obras, era pandemia, estava em obras, tudo ao contrário. Mas eu disse, tenho que arranjar uma maneira. Então no dia 13 de maio eu não vou à missa. Fui lá pedir e deixaram-me ficar lá escondida no coro. E foi uma graça de Deus também que eu tive nesse dia 13 de maio. Exato. Oh, meu Deus. Ai, que conversa tão boa, tão boa. Ai, e de monotonia não temos nada realmente, meu Deus. É uma vida preenchida aí com este amor e nesta fé. E pelo jeito aí, não só você em casa, não é? Nossa, que interessante. Enfim, a fé que acaba por ser transversal, não é? Que ela trespassa os diversos momentos da vida, não é? E esse trabalho das equipes de Nossa Senhora é lindíssimo, realmente. É lindíssimo. Aliás, vou partilhar aqui, vou tirar o site do Raiz e vou partilhar
aqui vocês que estão em casa, para conhecerem também e poderem falar com a Maria Tereza Torres. Está aqui, então, o Facebook dela, certo? Obrigada. Para poder entrar em contato, enfim. E nós também ficamos aqui à disposição, se vocês tiverem mais alguma questão ou se ficou algo por dizer, mandem também para nós aí um e-mail que nós fazemos chegar a resposta, através, claro, da Maria Tereza. A quem nós agradecemos tanto, nossa, foi maravilhoso, Maria Tereza, obrigada por partilhar tantas coisas aqui conosco, por dedicar um pouco do seu tempo aqui ao Raízes de Fátima. Que conversa tão boa. Carla, temos ainda mais algo que ficou pendente aqui? Olha, eu como já ri, já chorei... Eu já me arrepiei logo no começo, toda. Pronto. Não tenho assim... É assim, a gente até ficava, não é? Se não fosse... não fossem as horas que são, se não fosse... A gente até ficava, não se importava. Olha, então vou pedir... Fale, sim, a Maria Tereza quer falar. Uma mensagem final, mas, por favor. Não, eu ia só dizer que, como falou há bocadinho das despedidas, e eu explico normalmente aos meus peregrinos que não são portugueses que a palavra adeus é adeus, não é? Não é só adeus, é até Deus. Portanto, aquilo que disse do céu, isso digo eu sempre. Eu acho que Nossa Senhora, quando nos quer em Fátima, leva-nos a Fátima. E é esse chamamento que nós temos e que não sabemos e que respondemos. E que, quando ela nos quiser lá outra vez, nos trará. Mas que o fim da nossa peregrinação não é Fátima, mas sim o céu. E então, quando nos despedimos uns dos outros cá na Terra e dizemos adeus, perdão, na realidade o que estamos a dizer é que vamos nos ver, mas lá em cima, em Deus, no céu. E acho que isso é um conforto tal. Em espanhol também se diz adiós, não é? E em francês antigo, também diziam adieu, que é lindíssimo, é uma maneira de se despedir que, se não nos virmos nesta terra, com certeza que nos encontraremos todos na alegria do céu. E eu tenho um contrato com a Nossa Senhora, que é, eu cá em baixo faço as peregrinações, mas se ela quiser que eu faça peregrinações no céu, eu também fico com uma alegria de ir lá ter com ela. E depois eu acho que quando eu no meu sonho, quando eu chegar ao céu, estão lá aqueles santos todos e está lá a Jacinta aos pulos e a bater palmas, que ela era tão alegre, não é? O Francisco encostado no seu cajado, assim, com aquele ar meditativo, mas também espero, isto é uma falta de humildade da minha parte, mas quando a irmã Lúcia estava para morrer, mas quer dizer, como esperança de esperança de cristã, eu tenho que pôr que o fim da minha vida é o céu. Portanto, se eu pedir todos os dias, diz, pedi e achareis, não é? Batei e abrir-se-vos-á, é o que eu faço todos os dias. Eu todos os dias peço a Nossa Senhora para me abrir lá a porta do céu. E como a irmã Lúcia também dizia, no dia em que ela morreu, as últimas palavras são lindíssimas. Dizia, eu vou, com quem vais? Com os pastorinhos e depois com os anjos, Nossa Senhora, a ver o Nosso Senhor. E a hierarquia que ela põe, que é lindíssima, é isso que eu espero um dia também poder lá chegar. E pronto. E a hierarquia é essa que o Francisco também põe e tão direitinha, não é? Gostei muito de ver o anjo, mas gostei mais de Nossa Senhora, mas que o que gostei mais ainda foi Nossa Senhora. E é o que eu costumo chamar também algumas vezes a atenção às pessoas, é que a capelinha não está no meio do santuário, não está no centro. Quem está no centro é Nossa Senhora. Sagrado Coração de Jesus. Agora, o que temos é que perceber, agora o que temos é que perceber que é pela mão da mãe que nós chegamos a ele. Acho que é uma maneira lindíssima de terminar. É verdade, é verdade. Oh, é tão bom.
Ai, Maria Tereza, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Que linda! Nossa, que conversa boa. A Maria Tereza que até poderia fazer orações aqui em diversas línguas, mas vocês têm que conhecê-la pessoalmente para isso. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Assim que, nossa, que este trabalho regresse com força, não é? Para que este amor possa ser espalhado cada vez mais e mais, este amor que tudo transforma. Obrigada, Maria Tereza, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por partilhar tanto da sua vida. E a nossa querida Carla Barbosa Rocha, que está aqui sempre conosco também, o meu muito, muito obrigada mais Obrigada uma eu. vez. Eu é que continuo a dizer obrigada e a agradecer por fazer parte destas sextas-feiras. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos, sempre aqui com um tema diferente, com um convidado diferente hoje. Muito feliz com Maria Tereza Torres. Muito obrigada. As duas, muito obrigada a vocês que estão aí deste lado. Raízes de Fátima, experiências que transformam. Até sempre. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.